E o programa Aqui Tem Música está de volta e o nosso personagem ilustre dessa edição é a Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia, que está gravando o seu primeiro disco oficial. Tenho aqui ao meu lado o maestro Aguinaldo Vilaça, é ele quem está comandando essa produção. Maestro, obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é a terminação, caipira ou sertaneja? Qual a diferença? Existe essa diferença entre as duas? Existe. Bom, vamos primeiro dar uma olhada pelo foco técnico, musical. A música caipira, ela basicamente acontece com uma roupagem instrumental diferente da música sertaneja. Por quê? O caipira não tinha guitarra, não tinha teclado, né? Então ele tinha o quê? Violão, viola. Então essa característica instrumental, ela é típica da música caipira. A música sertaneja, que eu não concordo muito com o nome sertanejo, porque sertanejo é do sertão, né, e caipira é do interior, mas ela existe, a gente não vai discutir isso. Ela já veio acrescentando instrumentos que não são típicos dessa roupagem caipira. Então entrou guitarra, entrou contrabaixo, entrou teclado. E a característica de letra também muda, porque a música caipira, ela normalmente retrata uma história, e normalmente uma história triste. E o sertanejo, que a gente conhece hoje, já é uma coisa mais voltada para o romântico, né? E até por isso também ela tem uma roupagem diferente na estrutura harmônica. Mas eu acho que os dois convivem de forma harmônica, cada um na sua, e um contém o outro. A moda sertaneja não ofusca o brilho da música caipira? A moda sertaneja, a música sertaneja, eu acho que não ofusca, porque, como eu disse para você, no sertanejo atual está contida a música caipira, até porque você pega gravações de cantores contemporâneos, agora você vai ver, de duplas, né? Você vai ver que normalmente eles gravam, ou grava xalana, ou grava, e se não grava, o pessoal pede em show, né? Até porque isso é um signo cultural do brasileiro, né? A música caipira, ela está dentro do sangue da música brasileira. Então o que acontece? Se você não toca, o pessoal pede. Então, evitando isso, o pessoal já grava antes. Menino da Porteira, são hits que não tem como você não fazer. Uhum. Esse pessoal que pede, a maioria universitário que consome essa moda dessas bandas de sertanejo universitário, como são conhecidas, sim, esse público também consome a música de raiz? Consome, como eu disse para você. É interessante pela veia cultural. Hoje, você percebe claramente, dando o exemplo a você da marchinha de carnaval, você toca uma marchinha, as marchinhas que fizeram sucesso na década de 50. Então você pega hoje, você toca Mamãe Eu Quero, uma música da década de 50, o que acontece? Todo mundo canta. Por quê? Porque tem um conteúdo cultural. Então o pessoal canta, conhece, gosta, não sabe nem por quê, né? Por quê? Porque na verdade ela tem um conteúdo cultural. Outro dia até tive um aluno que perguntou para mim qual a diferença do cultural e do que não é cultural, né? Do sucesso, vamos chamar assim. Não que o cultural não faça sucesso, mas o sucesso ele quis se referir a um outro tipo de sucesso. Na verdade, o cultural, isso é a minha opinião, é aquilo que resiste ao tempo, né? E o que não resiste ao tempo é aquilo que aconteceu, né? Estourou e caiu e sumiu. A gente tem exemplos aí inúmeros hoje em dia que aconteceu isso. O cara fez muito sucesso e sumiu, né? E tá aí o Chico Mineiro, tá aí as marchinhas de carnaval que continua, e o pessoal novo gosta. Muitas das vezes não sabe nem por quê. Talvez porque o pai ouvia, porque o avô ouvia, porque cantava e gosta. Mas não curte, até porque por conta do modismo às vezes, tem isso também. Joia. Maestro, falar um pouco agora sobre esse disco, sobre o primeiro disco da orquestra. Queria que o senhor falasse quando começou a gravação, o que já foi feito e o que ainda está fazendo, como está sendo a rotina dos músicos no estúdio. Legal. Na verdade, tudo começou o ano passado, 2011, quando nós tivemos nós nos inscrevemos um projeto na Secretaria de Estado da Cultura, projeto PROAC, no ano de 2011, que era a gravação de disco, de CD. E nós fizemos a inscrição.
alguns elementos da orquestra, o seu Roberto, que é o nosso presidente, a Marisa, que também auxiliou, eu também dei algumas ideias, enfim, montamos o projeto. Esse projeto foi para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e foi contemplado. Então nós fomos contemplados para gravar esse CD, e aí começou toda uma rotina, vamos dizer assim, de escolha de repertório, de documentação de repertório, né? E aí conseguimos fazer, resolvemos, fizemos toda a escolha do repertório em comum acordo com a orquestra e botamos para andar, né? Recolheu ECAD, enfim. E aí começamos a gravar. A rotina do estúdio está interessante porque há 6 anos, 6 para 7 anos, 6 anos e meio que nós estamos com a orquestra, nós nunca gravamos oficialmente nada. Então, está interessante por conta de, primeiro, nós temos que fazer um raio-x profundo da própria orquestra, porque gravando você vai ter o perfil de um por um, né? E está interessante, para eles é uma experiência nova, porque nós nunca fizemos, nunca gravamos, então para eles está sendo uma experiência diferente. E agora, até hoje nós gravamos a maior parte das harmonias, já estão quase prontas, só gravadas, né? Agora eu preciso gravar solo, tem algumas coberturas que eu vou fazer de violino, de acordeon, preciso fazer percussão. Depois disso vou mixar, depois vou masterizar e vai a matriz lá para a fábrica para a gente concluir o CD. Mas está sendo muito legal, a experiência para todo mundo está sendo tanto a experiência burocrática, vamos dizer, porque tem toda uma parte burocrática que eu, graças a Deus e ao seu Roberto, eu não mexo com isso, porque eu não gosto disso, realmente não sei fazer, né? E nós tivemos a sorte aí de conseguir um presidente que corre atrás, enfim, toda essa parte ele faz com maestria, graças a Deus. E isso resolve pra gente mais do que meio caminho andado, né? Então, essa foi a primeira vez que a orquestra fez uma tentativa de conseguir esse benefício, de encaminhar um projeto? Foi o primeiro projeto que nós mandamos para a Secretaria de Estado e foi contemplado. Nós ficamos felizes, né? Até porque a Secretaria de Estado tem uma forma de seleção interessante, que eles contemplam currículo, o trabalho, o próprio projeto, ele é uma coisa complexa para fazer, né? Então nessa peneirada de documentação que tem que ir, a orquestra ela não é apenas um grupo de pessoas que toca viola, ela é uma entidade jurídica, ela tem uma personalidade jurídica, isso é uma parte que tem que ter mesmo, né? Então é complicado, mas a gente ficou contente porque foi o primeiro que a gente fez e acabou dando certo, né? Vamos ver se continua. Joia. O disco está sendo gravado num estúdio independente, num estúdio próprio, no caso, o seu estúdio. Isso. É um desafio, facilita ou dificulta uma produção? Gravar num estúdio com esse porte? Olha só, hoje nós temos, eu já tenho um histórico de estúdio, eu tive 3 estúdios em São Paulo, e então, há muito tempo atrás, então eu consigo ter um parâmetro. Hoje, você consegue produzir um disco com uma qualidade excepcional, sem muita coisa, né? Antigamente nós tínhamos muita coisa, era muito caro, e nós não conseguíamos ter a precisão e a qualidade que a gente tem hoje, né? Então hoje eu tenho esse estúdio que eu estou fazendo, o nosso estúdio que a gente está produzindo o CD, não é uma coisa grande, mas a gente consegue produzir algo com uma qualidade muito boa. Eu sempre falei que o caso o som, tanto passagem de som, não é só equipamento, né? Equipamento bom, é excelente, mas além do equipamento bom, atrás do equipamento tem pessoas. E se essas pessoas não tiverem bons filtros para ver ou ouvir e conseguir deixar no ponto que tem que deixar, aí não adianta, né? Então hoje equipamento não falta, softwares excelentes, para fazer corte, edição, enfim. Só que as pessoas continuam, felizmente, sendo precisas. Masterização e mixagem também, você que está fazendo? Sim, a masterização, o pessoal confunde às vezes, vou aproveitar para clarear isso aí,
Então a gente grava canal a canal, depois vai mixar. O que é mixar? Mixar vem do mix, né? Que é o misturar. Então a gente vai misturar em 2 canais o que foi gravado em 32, 64, nas devidas proporções, né? Então solo, voz, harmonia, baixo e tal. Depois disso feito, isso vai virar 2 canais, que é o estéreo que a gente conhece, o L e o R. E no final, isso antes de ir para a fábrica do que vai fazer a matriz do CD, a matriz metal, é feita a masterização. O que é feito aí? A masterização é o último polimento que você vai dar no som, né? Então, você vai ver parte de compressão, se todas as faixas do teu disco estão em volumes legais, em volumes que são agradáveis ao ouvido, né, para você não ter grandes diferenças. E é o último polimento, é a última chance que você vai ter para deixar o seu CD com a qualidade comercial. É aquele momento. Depois de feita a masterização, que até aí eu faço, da masterização para frente, aí compete à fábrica, né? Aí eles vão fazer, eu vou mandar uma matriz, eles vão fabricar os CDs, que no nosso caso foram 1000 cópias, é isso, né? Foram 1000 cópias, vão sair 1000 cópias aí pelo projeto. Joia, fala um pouquinho do repertório do CD, como foi a escolha, e queria que o senhor falasse um pouquinho de algumas das canções que vão estar no disco. A escolha do repertório, o repertório hoje da orquestra é um repertório até um tanto eclético pro conteúdo que o pessoal imagina que se tem uma orquestra de viola caipira, que inclusive nós mudamos o nome por isso. Nós mudamos o nome para Orquestra de Viola Brasileira, porque nós passamos a acrescentar no repertório músicas que não são especificamente música raiz. Então nós colocamos Milton Nascimento, colocamos Van Lins, enfim, outros compositores que não são especificamente da música caipira. Aí acontece o quê? Para a escolha do repertório, primeiro que a gente faz tudo junto, né? Mas foi difícil, porque o que fazer? Nós temos aí 80 e poucas músicas, 85, 86 do nosso repertório. Então o que acontece? Vamos partir de um princípio. Qual foi o princípio? O que o pessoal pede mais em show? É o que eu disse para você, né? Então, por exemplo, Chico Mineiro, Menino da Porteira, eu não toco. A gente sobe no palco e começa tocando outra coisa, porque sabe que o pessoal vai pedir, né? Se você toca lá no começo, acontece o quê? Chega no fim, alguém que não começou a assistir, chega e fala assim, mas vocês não vão tocar, então a gente deixa para tocar quando pedirem, né? Então o que nós fizemos? Fizemos um apanhado do que mais se pedem nos shows. Então tem lá Chico Mineiro, Menino da Porteira, tem Xalana, e pegamos um pouquinho só da parte da MPB e colocamos Sobradinho, da parte de MPB que a gente faz, né? Então, basicamente, ela tem músicas que as pessoas mais pedem no show, o CD vai ter músicas que o pessoal mais pede em show, e uma música que nós colocamos de fora, que não faz parte especificamente da parte de música caipira, né? Música raiz. Uhum. Quanto à escolha desse repertório, quanto aos direitos autorais, como tem sido esse trâmite? Foi fácil? Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Gente, direito autoral, eu não posso discutir o mérito da questão do direito autoral, né? Nós recolhemos os direitos autorais de todas as músicas. Não é fácil o trâmite, mais uma vez eu volto a repetir, graças ao seu Roberto, nosso presidente, que correu atrás de ver a documentação. Então, hoje é complicado, porque principalmente músicas com uma idade avançada, como é o caso dessa que a gente está fazendo, porque às vezes um morreu, às vezes a dupla brigou. Então aí o que acontece? Um autoriza a música e o outro não. Então aí você não pode gravar meia música, né? Até porque você não sabe qual meia que é a sua, qual meia que é. Então, ou os dois autorizam. Nós tivemos um problema com um compositor, que eu prefiro não dizer, mas uma música que o pessoal pede bastante em show, nós entramos em contato e ele não retornou. Então é complicado, não é fácil, mas graças a Deus conseguimos todas as autorizações, até porque a fábrica de CD, ela não pega o trabalho para fazer sem antes essa documentação estar em ordem. Então quando o seu Roberto mandar a matriz para a fábrica, vai a matriz física do CD, mais a documentação toda das autorizações das gravadoras, dos autores,
Então nós tivemos que recolher tudo, até porque é um disco completamente oficial, né? Uhum. Quanto tempo demora esse trâmite, mais ou menos, de mandar a documentação, receber de volta? Você diz do direito autoral? Sim. Olha, aí varia tremendamente. Por quê? Vai tudo do contato da pessoa. Então, por exemplo, eu me lembro que nós vamos fazer algumas músicas que está no escritório da Almir Sater, da Sater Produções. O senhor Roberto me falou, foi rapidinho, mandou, eles já devolveram, e já foi recolhida o valor, já pagou, já pegou a documentação e resolve. Porque o contato, que é feito o contato para se pedir autorização, é dada a autorização e o valor que vai ser pago por aquele número de cópias de CD. Esse valor é recolhido, aí é enviado novamente para eles e eles mandam a autorização que vai para a fábrica. Então, esse trâmite varia de um para o outro. A Sater eu sei que foi rapidinho, que o senhor Roberto comentou, outros demoram mais, outros demoram um pouquinho menos, até porque a gravadora, às vezes, não é só a gravadora ou a editora que é detentora dos direitos, mas ela é uma agência, ela toma conta para o compositor. Então, ela tem que comunicar ao compositor e esperar a resposta dele para depois repassar para a gente. Então, isso varia um pouco. E tem alguns que não respondem, como foi o caso de um deles, mas, enfim, pode acontecer, né? Joia. Durante os shows, essa taxa dos direitos autorais também é cobrada? Existem fiscais do ECAD no palco? Como é que funciona isso? Olha só, aí eu vou dar uma resposta para você de duas formas, como maestro da orquestra e como gerente da divisão de espaços culturais da Prefeitura aqui de Atibaia. Então, o que acontece? A função do ECAD é arrecadar direitos, tanto de gravação como de execução. Esse recolhimento de direitos autorais é por conta, no nosso contrato já está isso, do contratante, né? Então, ele vai ter que recolher, até porque o ECAD cobra por área, por número de pessoas que cabem nessa área e tal. Então, essa informação a gente não vai ter, né? E com relação à fiscalização, nós já tivemos várias vezes, nós agora não orquestra, estou dizendo prefeitura, fiscalização do ECAD, durante o show, isso não é aleatório, pode ter e pode não ter, né? É um exagero do ECAD em alguns momentos? Você diz essa fiscalização? Eu acho que a lei de recolhimento de direitos autorais, até aconteceu uma coisa interessante que eu não conhecia, é uma coisa bem nova com relação ao ECAD, é perfeita, né? Eu acho que se você compôs a música, nada mais justo que você receba por isso, né? O problema é que as pontas, entre as pontas, ou seja, a execução e o pai da criança, entre a criança e o pai da criança tem uma ponte grande. E aí, quando o pessoal vai atravessar a ponte, começa a cair coisa, e normalmente chega pouca coisa no lado de cá, né? Mas a lei é perfeita. O que precisava ser feito, na minha opinião, é que houvesse uma fiscalização, não só do ECAD sobre as execuções, mas uma organização de fora, uma auditoria, uma fiscalização mesmo do ECAD, para ver se o que está saindo daqui está chegando aqui, obviamente, com os trâmites. É lógico que cada um tem que ficar com um pouco, mas está chegando. Então, isso é uma coisa realmente complicada. Eles estão fazendo agora, eles lançaram em parceria com uma universidade, eu acho, se não me engano, a PUC, que fez. Eles lançaram um software e já estão testando, em São José dos Campos já tem. Quando você gera o CD, nós vamos gerar um código que chama-se ISRC, e ele vai impresso no CD. Então, a rádio, quando executa esse CD, automaticamente ele reconhece o IRC e sabe quem é o autor e tal, e automaticamente já recolhe, via online, né? Recolhe. É um passo interessante, né? Agora, vamos ver se isso realmente vai se solidificar e funcionar. Tomara que dê certo. Joia, maestro, vamos voltar agora para o disco. Queria saber quando que o disco vai ser finalizado e como que as pessoas vão poder adquiri-lo. Legal. O disco, ele deve estar sendo lançado, não depende só da gente, né? Lógico que por enquanto está na nossa mão. E a gente está com pressa de largar da nossa mão, que é para ficar na mão do outro e ficar cobrando o outro logo. Mas ele deve sair, o disco já pronto, no final de julho, por aí, o meio desse ano já deve o CD estar pronto. Nós vamos fazer um show de lançamento, até porque o próprio projeto do PROAC contempla, então vai haver um show de lançamento.
E durante esse show, obviamente vai poder adquirir, e nós temos um site que na época, depois que for lançado, que for colocado para distribuição, vai estar no site essa forma de adquirir. Esse site já está no ar? Já está no ar, esse site já existe, posso. A Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia, é só as iniciais, ovba.com.br. Ali você tem tudo, né? No site tem foto, tem o release da orquestra, enfim, tem tudo que você tenha de informação. E obviamente assim que o CD estiver pronto, ele vai estar lá também, aí a gente envia pelo correio, fica mais fácil. Joia, além desse show que o PROAC contempla, queria que o senhor falasse um pouco da agenda, quais os próximos shows aí legal. Já confirmados? Então, por conta dessa, a orquestra se fechou, né? Por conta do CD. Então todo mundo ficou concentrado em ensaiar o repertório do CD. Aí é interessante até porque o pessoal fala, poxa, mas caramba, vocês já tocam 6 anos, Chico Mineiro, tocar no palco é uma coisa, tocar no estúdio é outra, né? Então, nós nos fechamos para que isso ficasse o melhor possível, né? Então, a gente deu um tempo de show, agora que nós estamos retomando, a partir o mês que vem, aliás, esse mês, né, não, maio, o mês que vem nós já temos show em São Paulo, em Diadema. Já vamos fazer aqui no aniversário da cidade, em Atibaia, na sexta-feira, lá na Praça da Matriz, como tradicionalmente a gente faz, desde que esse projeto veio para Atibaia, eu faço o aniversário da cidade, em dias diferentes. Esse ano a gente vai fazer na sexta-feira, da semana do aniversário da cidade, às 19 horas, na Praça da Matriz. E tem esse em Diadema também, que é por uma produtora de São Paulo, que já nos levou em outras cidades, Diadema, acho que tem outra cidade também. Mas agora a gente está retomando a agenda, porque está finalizando o disco, né? Finalizando assim, mais ou menos, né? A parte harmônica já está praticamente pronta, eu preciso fazer as coberturas agora, e algumas percussões, e colocar as vozes e mandar isso, mixar, masterizar e mandar embora. Maestro, para a gente finalizar, quem quiser conhecer a orquestra, quem quiser conhecer os projetos paralelos à música que ela mantém, as aulas de quarta-feira, aonde, quando e como encontrar a orquestra? Ok. Antes, deixa eu só clarear com relação aos projetos. A orquestra, ela além de tocar, né, que na verdade a orquestra foi uma consequência de uma situação. Qual era a situação inicial? Ensinar a tocar o instrumento. Foi esse projeto que eu peguei. Então começamos a ensinar. Isso foi em 2005, não foi? Em 2005, isso, 2005. Em novembro de 2005. Aí o que aconteceu? Desse ensinar, acabou-se que o resultado virou uma orquestra. Então, o que norteia a orquestra, a princípio, desde o começo, foi o quê? O ensino. Então existe uma área da orquestra, que é a escoviola, que a gente chama, que hoje ainda continua ensinando pessoas a tocar, de forma completamente gratuita, né? A gente não cobra nada, lógico que existem épocas de acaba o curso, começa o curso, mas de forma gratuita, hoje ainda está rolando. A nossa sede hoje é onde é a sede da Banda 24, no fundo do Cinitá, na rua, não é 3 de maio ali ainda, é Álvaro Correia Lima, é nessa rua, ali, às quartas-feiras, às 19 horas. E aí o que acontece? Um outro projeto paralelo com isso, que anda, é a parte de apresentação sem cachê, de forma espontânea, né? O que acontece? Agora, por exemplo, nós temos uma escola em Atibaia que nos chamou para fazer. Então, vai ser feita uma apresentação, por sinal, no mesmo dia do show de São Paulo, lá em Diadema. Então, a gente vai dar uma dividida na orquestra para atender essa área aqui, dessa escola de Atibaia, e dessa parte de São Paulo, né? Então, vai dar uma dividida. Então, quem quiser participar, enfim, é só ficar ligado, olhe novamente no site, ovba.com.br, www.ovba.com.br, aí você tem
toda a informação, endereço, ensaio, às vezes muda a data de início das aulas. Então, quer dizer, fique ligado aí que sempre tem alguma coisa nova lá no site. Tá joia, maestro, eu agradeço. Tá, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Valeu. Contem com a gente, viu? Para qualquer coisa que vocês precisem. Gente, valeu. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. E o Aqui Tem Música fica por aqui. Não deixe de assistir os nossos próximos programas. Dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@propagafacil.tv.br. Tchau, tchau.